Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né, enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né, as coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Né? Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com o seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até! Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de cálculo numérico. Pessoal, vamos lá então. Separei para vocês aqui alguns exercícios, né? Dando continuidade à nossa aula, a nossa primeira aula ao vivo aqui de revisão. Vão para os sistemas de várias variáveis. Bem, a primeira ideia é entender o seguinte: qual é a diferença de um sistema de uma variável simples, que é o mais tranquilo, quando a gente tem duas equações, duas variáveis, você só soma, ou você vai só substituir e vai resolver, para um pouquinho mais complexo. É o que eu vou agora fazer para vocês um exemplo do caso mais trivial e do caso mais complicado. Acompanhe aqui comigo. Então vejam só. Aqui eu tenho um sistema bem tranquilo. Como é que vocês podem estar observando isso aqui? Ó? Eu tenho duas equações e duas variáveis. Tá, aonde que o bicho ia pegar aqui? Se você tivesse duas equações e três variáveis. Quando você tem que o número de variáveis supera o número de equações, aí é só Jesus para resolver, porque é impossível.
né? Não tem como. Agora, se você tem 3 equações e 3 variáveis, aí tudo bem. Então, veja só. Aqui eu tenho x mais 2y igual a 3. E embaixo aqui eu tenho 3x mais 4y igual a 8. O que acontece é o seguinte. Muitas pessoas não sabem como é que você começa a resolver esse exercício. Eu vou fazer para vocês de 2 formas diferentes o mesmo exercício. Veja só. O primeiro jeito, eu vou pegar e eu vou multiplicar a linha de cima, todos os termos, por menos 2. Mas por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou multiplicando toda essa linha de cima aqui por menos 2? Eu tenho x vezes menos 2, é menos 2x. 2y vezes menos 2, menos 4y. 3 vezes menos 2 é menos 6. Beleza. E a linha de baixo continua igual. Eu só multipliquei a linha de cima. Veja só, no momento que eu faço isso, eu consigo observar que existe ali uma relação da linha de cima com a linha de baixo. Eu posso cortar o menos 4y com o 4y da linha de baixo na hora que eu somar as duas equações. Aí eu tenho menos 2x mais 3x, sobra x. Mais 0 não vou nem colocar, menos 6 com 8 dá 2. Opa, já encontrei o valor de x. Tá, e o valor de y? Eu coloco nessa equação, eu coloco nessa, tanto faz a equação que você achar melhor. Por exemplo, eu vou colocar na primeira equação. Vindo aqui para cima eu tenho o x vale 2 mais 2y igual a 3. A função aqui agora é isolar a variável y, né? Para isso eu vou passar o 2 para a direita, negativo. Então eu tenho 2y, 3 com menos 2 vale 1. O 2 está multiplicando. Lembra? Depois que você fazer esse passe e repasse de mais e menos, depois é o que está multiplicando ou o que está dividindo. Aqui nesse caso, 2y passa o 2, fica y dividido por 2. E aí fechou. Encontrei o valor de x e de y. Utilizando essa análise bem simples do nosso sistema. A única coisa que você precisaria aqui é ter esse insight no começo de observar como é que você faz para somar as duas linhas com o intuito de eliminar uma das variáveis. Ah, mas eu acho assim muito difícil, eu não consigo visualizar. Aí vamos agora para o outro exemplo. Veja só, vou colocar aqui para vocês o mesmo sistema. Só que dessa vez eu vou fazer um método o qual eu acho particularmente Arthur, mais trabalhoso, mas tem algumas pessoas que gostam de fazer, né? Afinal, se todo mundo fizesse as coisas iguais, não ia ter graça esse mundo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou isolar a variável x na nossa primeira linha da equação. Esquece tudo que eu fiz aqui atrás. Eu vou isolar a variável x. Então, veja só. Eu vou pegar aqui, eu tenho x igual. Vou jogar o 2y para a minha direita. Então, eu tenho 3 menos 2y. Na hora que você isolar na linha de cima, aí sim você joga para a linha de baixo. Aí que você coloca... Não adianta pegar esse mesmo x e voltar para a linha de cima, porque vai dar o mesmo resultado. Tem que ser na outra equação que você nem mexeu. Ou seja, se eu pegar esse x aqui, ó, e colocar ele aqui, vamos fazer bem passo a passo. 3 que multiplica. O x agora vale 3 menos 2y. Mais 4y igual a 8. Beleza? Vou fazer aqui agora a distributiva. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes menos 2y é menos 6y. Mais 4y igual a 8. Então aqui eu tenho menos 6y com 4y menos 2y. Jogo o 9 para o lado direito, só que quando o 9 vai para o lado direito, ele vai negativo. 8 menos 9 é menos 1. Eu tenho menos de um lado, menos do outro. Eu corto, né? Basicamente, vira mais. O 2 está multiplicando o y, volta para y elevado, para y igual a meio. Veja só, dessa vez aqui agora eu encontrei o valor de y fazendo um pouquinho mais de matemática, né? Substituindo, fazendo uma distributiva, um jogo de sinal. Fica um pouco mais difícil, mas também depende de exercício para exercício. Agora que eu encontrei esse resultado, eu volto a jogar esse y aqui no nosso x.
E aí eu encontro o x. O x não é 3 que multiplica menos 2 vezes y? E quanto que é o y? Não é meio? 2 corta com esse 2? Não fica 3 menos 1? Também conhecido no Brasil como 2? Então você volta a ter x igual a 2 e aqui você tem x igual a meio. Beleza, esse aqui é um sistema bem tranquilo de estar resolvendo. Só que agora o que acontece é o seguinte, ó, acompanha aqui comigo. E quando aparece esse sistema aqui, ó, essa coisa grande aqui para vocês? Aqui você tem 2x mais 3y menos z igual a 5, 4x mais 4y menos 3z igual a 3, 2x menos 3y mais z igual a menos 1. Aí você vai falar assim, tá, então eu tenho que pensar uma variável que se eu multiplicar a linha 2 e a linha 3, na hora que eu somar as três linhas, tem que cortar y e z. Aí fica só x, aí eu vou conseguir resolver. Fica um pouco mais complicado quando você imagina dessa forma. Então existe uma outra maneira de você estar resolvendo utilizando um método como se fosse um método de escalonamento. Veja só como é que é a ideia. Eu vou transformar esse nosso sistema em uma matriz. Então eu vou transformar ele em uma matriz de 3 linhas por 4 colunas. Então vejam só. Vou escrever aqui com 3 linhas. Então eu vou ter o primeiro termo, eu tenho aqui agora o termo de baixo da segunda linha e o da terceira linha. Depois o outro termo. Eu não estou colocando, tá, as variáveis, porque a variável x indica a primeira coluna, a variável y indica a segunda coluna, a variável z indica a terceira coluna. Ah, mas só tem menos z aqui. Só que quando está a variável sozinha é a mesma coisa que o número 1 multiplicando ela. Menos z é a mesma coisa do que menos 1. Então aqui eu vou ter embaixo depois menos 3 e aqui eu tenho 1, porque somente z é a mesma coisa do que 1. E na igualdade, não precisa colocar o sinal de igual, coloca com a próxima coluna. Aqui eu tenho o número 5, aqui eu tenho agora o número 7 e aqui agora eu tenho o número menos 1, tá certo? Opa, desculpa, número 3. Aqui eu tenho o número 3 e aqui agora eu tenho o número menos 1. Fechou? Você pode observar aqui, ó, que a matriz ela ficou com os mesmos elementos que o nosso sistema. Aí agora a gente pode fazer uma manipulação nessa matriz. Que manipulação que é essa? Eu posso, por exemplo, pegar a linha 2 e eu posso substituir a linha 2 pela linha 2 mais a linha 3. Então eu pego linha 2 e a linha 3 num cantinho, somo cada elemento de cada coluna, esse resultado eu jogo de volta para a linha 2. Eu posso também pegar, por exemplo, somente a linha 2, venho com ela aqui no cantinho, multiplico, eu vou pegar todos os nossos elementos, eu vou multiplicar por 6. Vai dar um valor, essa minha linha, substituo de volta. Eu posso pegar a linha 1, tirar ela no canto, fazer linha 1 menos linha 2. Esse resultado volta para ser a linha 1. Essa substituição, essa é a moral. Muitas vezes no começo, por falta de prática, vai ser difícil saber por onde que a gente começa. Qual que é o intuito de fazer por esse método? É começar a pegar cada uma dessas linhas e deixar sobrando apenas 2 termos ou 3 termos, que nada mais é do que encontrar uma variável sozinha e depois sucessivamente achando as outras. Acompanha aqui comigo então, ó. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a linha 2, e eu vou subtrair 2 vezes a linha 1 na linha 2. Em outras palavras, o que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Vamos ver se vocês vão conseguir pegar a ideia. Eu vou mexer só na linha 2, e não na linha 1 e nem na linha 3. Então, a linha 2, que eu vou mudar, eu vou escrever ela depois. Vou escrever apenas a linha 1 e a linha 3. Ó. Então fica 2 e 2, 3 e menos 3. Aqui fica menos 1 e 1. Aqui fica 5 e menos 1. Fechou. Esse exercício aqui, você vai encontrar ele também lá na sua apostila, só que aqui eu estou comentando e fazendo ele bem passo a passo, porque os outros são iguais. A linha 2 agora, eu vou pegar a linha 1, que é 2, 3, menos 1 e 5, vou multiplicar por 2, pego os elementos respectivos de cada coluna da linha 2 e eu vou subtrair. Vejam só,
Vamos pegar o primeiro elemento aqui, ó, da linha 2, é 4. E eu vou multiplicar o primeiro elemento da linha 1 por 2. Então eu faço 4 menos 2 vezes 2. Quanto que é 4 menos 2 vezes 2? É a mesma coisa que 4 menos 4. Isso aqui vai dar 0. Depois aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora o elemento da linha 2 menos 2 vezes o elemento da linha 1. Então aqui eu tenho agora 4 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. 4 com menos 6 é menos 2. Beleza, vamos lá com muita calma. O outro elemento é menos 3. E eu vou subtrair de menos 2 vezes menos 1. Quanto que é menos 2 vezes menos 1? É igual a 2 positivo, porque menos com menos dá mais. Quantos que agora menos 3 menos mais 2, desculpa, vai dar menos 1. Então aqui agora eu vou colocar menos 1. Vou pegar o nosso quarto termo da quarta coluna. Esse termo, menos 2 vezes 5. Menos 2 vezes 5 é menos 10. 3 menos 10, aqui o nosso resultado é menos 7. Tá, vamos lá. A gente já anulou o primeiro cara ali, ó. Vamos continuar agora dando continuidade nessa mesma matriz. O próximo passo, o que eu vou fazer? Vou pegar a linha 3 e eu posso observar ali na linha 3 que se eu pegar a linha 3 e eu subtrair a linha 3 da linha 1, eu já consigo zerar mais um termo, tá? Vamos ver ali se vocês vão conseguir pegar essa ideia. Veja só comigo, ó. Se eu pegar a linha 3 e eu substituir a linha 3 agora, tá? Aqui nesse caso eu substituir a linha 2 por L2 menos 2L1. Vou substituir a linha 3 por L3 menos L1. O que é esse resultado? A linha 1 permanece intacta. 2, 3, menos 1 e 5. Eu só estou mexendo na linha número 3. Pego aqui agora, então, a segunda linha. Também permanece intacta. Menos 2, menos 1 e menos 7. Agora, a linha 3, esse elemento que vem aqui, o primeiro elemento da nossa primeira coluna, eu vou subtrair do elemento da linha 1. Quantos que é 2 menos 2? 0. Quantos que é menos 3 menos 3? Menos 6. 1 menos 1. 1 menos menos 1. É 2. Quantos que é menos 1 menos 5? Menos 6. Estou começando a anular as coisas. Agora veja só. Se eu multiplicar a linha 2 por 3 e eu fazer L3 menos 3 vezes L2, eu não vou conseguir cancelar esse menos 6 aqui? Eu consigo. Esse é o ponto de vista. Você começa a combar essas linhas com operações algébricas, com o intuito de você começar a eliminar os termos. Então agora o nosso L3, eu vou substituir ele por um L3 menos 3 vezes L2. Mais uma vez, a linha 1 eu não estou mexendo nela. 3 menos 1, 5. A linha 2 eu também não estou mexendo nela. 0, menos 2, menos 1, menos 7. Só que agora eu vou mexer na linha 3, ó. Veja só. Eu tenho esse elemento menos 3 vezes 0, continua sendo 0. Menos 6, menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes menos 2 é 6 positivo. Menos 6 com 6, isso aqui dá 0. 2 menos 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. 2 menos menos 3, isso aqui vai me resultar, então, em 5 positivo. Agora aqui eu tenho menos 6. Beleza. Quantos que é 3 vezes menos 7? Menos 21, né? Com esse menos aqui, vai dar mais. Menos 3 com 21 positivo. Aqui eu vou ter 15. Aí você acha que a coisa está muito complicada. Faz um teste aqui agora.
Volta a escrever isso aqui em formato de um sistema. Eu tenho que a coluna aqui, ó, todos esses termos aqui da nossa primeira coluna é os termos em x. Todos aqui da nossa segunda coluna é os termos em y. Todos aqui da nossa última coluna é z. E aqui eu tenho a igualdade. Então, o que eu tenho aqui, ó? 2x mais 3y menos z igual a 5. Depois, eu tenho zero, já onde tem x é zero, então não vou nem colocar. Menos 2y menos z igual a menos 7. E depois, na terceira linha, o x vale zero e o y vale zero, só tem o z. Então, aqui eu tenho 5z igual a 15. Olha que beleza isso aqui ficou agora. Vamos começar aqui pela nossa terceira linha. Na terceira linha eu tenho 5z igual a 15. Vamos só focar na terceira linha, ó. Se 5z é igual a 15, quanto que vale z? Somente se z for igual a 3. Fechou. Z é igual a 3. Agora que eu sei que z é igual a 3, eu vou pegar esse valor e eu vou colocar na linha de cima e vai virar uma reação em cadeia. Por isso que as operações têm que ser feitas com muita cautela, porque depois o erro também vai ser feito em reação em cadeia. Então aqui eu tenho, ó, menos 2y menos z, z vale 3, menos 3, igual a menos 7. Passando o menos 3 para o outro lado, eu tenho menos 2y igual a menos 4. Menos com menos, corta. O 2 está multiplicando, passa dividindo. O y você acabou de encontrar, que vale 2. Agora que a gente encontrou esse y igual a 2 e o z igual a 3, eu volto para a primeira linha. Eu tenho 2x mais 3y. Quanto que é o y? É 2, né? Quanto que é 3 vezes 2? 6. Menos z. Z é quanto? É 3. Menos 3. Igual a 5. Dando continuidade, eu tenho 2x. Aqui eu tenho, ó, 6 com menos 3 é mais 3. Mais 3 igual a 5. Jogo 3 para o outro lado. 2x. 5 com menos 3 é 2. Portanto, x vale 1. Acabei de encontrar o valor de x, y e z, utilizando esse método de estar transformando o nosso sistema em uma matriz, porque assim você consegue manipular. É óbvio, requer um pouquinho de prática, de você conseguir observar qual linha você consegue ali cancelar com qual linha. Então, não necessariamente sempre a primeira com a terceira, pode ser muitas vezes a segunda com ela mesma, tá bom? Mas fazendo essa manipulação com todos os elementos da linha, você vai avançando no seu problema. Maravilha? Vamos aqui agora para o nosso próximo exemplo. Bem, aqui a gente tem o seguinte então, ó. Veja só. Vamos agora falar de altos valores e autovetores de uma matriz canônica. Tudo bem? Aqui eu tenho uma matriz que ela é 2 por 2. Maravilha. A gente acabou de falar de matriz lá, vamos emendar com um outro assunto de matriz. E eu preciso encontrar os altos valores e os altos vetores de uma matriz canônica. Como é que a gente vai ter que fazer isso? Primeira coisa é utilizar a seguinte equação. Vamos calcular um determinante de quem? Dessa matriz que eu vou chamar de A, que o exercício deu pra gente, né? Essa aqui, ó, é a nossa matriz A, tá bom? Determinante dessa matriz A menos lambda, essa letra grega se chama lambda, vezes a identidade. E isso aqui tem que ser igual a zero. O que é esse lambda? Esse lambda é o alto valor, vezes a matriz identidade. Então vamos lá, vamos fazer primeiro o que é esse A e o que é esse lambda vezes I, em formato de matriz. A primeira matriz, o que eu tenho? 0, 1, 2 e 1. Fechou. Menos lambda, que vai multiplicar a matriz identidade. Quem é a matriz identidade? Sempre o valor dela vale 1, né? Então a gente tem que isso aqui é a nossa matriz 1, 0, 0, 1. A diagonal principal ali sempre é igual ao elemento número 1. Vou jogar o lambda aqui para dentro. Então aqui vou fazer bem passo a passo, ó. Mantenho a nossa primeira matriz, 0, 2, 1 e 1. Beleza. Menos, agora onde tinha 1, vou multiplicar por lambda. Lambda vezes 0 é 0.
0 vezes lambda também é 0. 1 vezes lambda é lambda. Fechou. Vou fazer agora essa subtração de matrizes. Então eu tenho que 0 menos lambda é menos lambda. 2 menos 0 é 2. 1 menos 0 é 1. E 1 menos lambda é 1 menos lambda. Não tem o que escrever aqui, é 1 menos lambda. Tá, por que eu fiz isso? Agora eu tenho que calcular, ó, o determinante. Veja, eu quero calcular esse determinante desse cara aqui. E esse cara aqui é essa matriz. Como é que você calcula esse determinante? Cada um tem um método, né? Eu gosto de fazer daquele que é assim, né? Você vai pegar a linha aqui de baixo multiplicando, depois menos multiplicando essa linha aqui pelo termo de cima. Só isso daí. Então fica assim, ó. Menos lambda, até vou colocar aqui entre parênteses para não causar nenhuma confusão. Menos lambda que multiplica 1 menos lambda, menos, por que menos? Porque agora eu estou subindo a nossa matriz, tá? 1 vezes 2. Menos lambda vezes 1 é menos lambda. Menos lambda vezes menos lambda, menos com menos dá mais, então eu tenho mais lambda ao quadrado. Menos 1 vezes 2 é 2. Negativo, menos. Só que isso aqui tudo no final tem que ser igual a 0, ó. Ele fala aqui em cima, tem que ser 0. Coloque igual a 0. Se você reagrupar esses termos, o que você tem? Lambda ao quadrado, menos lambda, menos 2 igual a 0. Isso aqui é aquela famosa equação de segundo grau, que você resolve pelo método mais conhecido da natureza, da face da Terra, chamado de Bhaskara. Bem, a gente sabe que A vale 1, que é o cara que está multiplicando lambda ao quadrado é 1, né? É o nosso termo A. Quem multiplica menos lambda é o B, então no caso o B vale menos 1, e o C vale menos 2. Delta é B ao quadrado, então B ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Então o delta ele é igual a menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 vale 8. Portanto, o delta vale 9. Fechou. Delta vale 9. Como é que você vai encontrar agora o valor de lambda 1? Lembra? Menos B, se B vale menos 1, então menos com menos dá mais. Menos B mais raiz de delta dividido por 2A, que no caso é 2. 1 mais 3, isso aqui vai dar 4. 4 dividido por 2 é 2. Lambda 2 é 1 menos a raiz de delta, que é a raiz de 9, dividido por 2. 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Encontrei os autovalores. Opa, encontrei aqui, ó, 2 e menos 1. Encontrei 2 e menos 1 agora, eu vou escrever os autovetores, pessoal. Para escrever um autovetor, para cada autovalor você vai ter o seu respectivo autovetor. Vamos fazer aqui no caso, vamos falar que o nosso lambda 1 é o nosso primeiro autovalor, né? Vamos chamar ele de 2 e vamos encontrar agora o autovetor associado a ele. Para isso, eu vou pegar a matriz que o exercício deu para a gente. A matriz que o exercício deu para a gente, ó, é a matriz 0, 2, 1. Então aqui eu tenho 0, 2, 1, 1. E eu vou multiplicar aqui agora por uma matriz de duas linhas e uma única coluna, xy, que vai ser igual a 2 vezes. Tá, mas por que agora o número 2? Porque é o valor do autovalor. Multiplicando essa mesma matriz xy, eu quero encontrar o autovetor associado a esse autovalor. Eu quero encontrar ali uma conexão de x e y, de uma função, como se fosse um par ordenado. Lembra como é que você faz a multiplicação de matriz? Agora, matemática básica. Essa linha aqui vezes essa coluna, depois essa linha aqui de baixo vezes a próxima coluna, tá bom? Essa é a parte de multiplicação de matrizes. Não vou conseguir revisar agora com vocês. Então, o que eu tenho? 0 vezes x é 0, 2 vezes y é 2y. Então, aqui eu tenho que o primeiro elemento é 2y. 1 vezes x é x, mais 1 vezes y é y. Sobrou aqui, então, x
mais y. Essa é a multiplicação do lado esquerdo. E do lado direito? Bem, do lado direito sobrou aqui apenas 2x, que é 2 vezes x, e depois 2y. Se a gente fazer aqui uma análise muito simples, eu tenho que os dois elementos aqui de cima, eu tenho 2x igual a 2y. Qual é a primeira conclusão que a gente tem? Que x é igual a y. Pronto, já fechou. Com isso aqui eu mostro que eu tenho um autovetor v1 do tipo xy, só que como x é igual a y, eu posso escrever como sendo um autovetor x, né? Onde tem y eu coloquei x. Colocando x em evidência, eu tenho que o nosso primeiro autovetor, ele é x que multiplica 1. Esse aqui é o nosso primeiro autovetor. Então, basicamente, como é que é a ideia? Pega a matriz que o exercício deu, tá certo? Pega essa matriz aí e vai fazer ela menos lambda vezes a identidade. Vai dar uma outra matriz. Calcula o determinante dela. Pode dar um lambda, pode dar 2, pode dar 3, pode dar uma quantidade n de altos valores. Para cada alto valor tem um respectivo autovetor. Então, peguei o alto valor 2, pego a matriz que o exercício deu, multiplico pelos pares x e y igual ao alto valor vezes x e y. E eu vou encontrar a associação desse alto valor com x e y e a matriz que ele deu com x e y também. Encontrei o autovetor v1. Agora eu vou encontrar o autovetor v2. Então eu vou vir aqui agora e vou escrever lambda 2. O lambda 2, que é o segundo alto valor, vale menos 1. Mesmo procedimento. É uma receita de bolo isso aqui. Então aqui eu tenho 0, 2, 1 e 1. Vou multiplicar mais uma vez por x e y, a matriz x e y. Aqui eu tenho agora menos 1, que vai multiplicar a matriz x e y. Vamos lá. O lado esquerdo, a gente já conhece o resultado. É o mesmo resultado da linha de cima. 2y, x mais y. É o mesmo resultado da linha de cima. Só que agora do lado direito, eu tenho menos x, porque menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes y é menos y. Quando agora, mais uma vez, por coincidência, comparando os termos aqui da linha de cima, eu tenho, olha só, vou até puxar aqui a seta, eu tenho 2y igual a menos x. Então, quanto que é o nosso y? É menos x dividido por 2. Na hora que eu escrever agora o nosso autovetor do tipo xy, eu vou trocar o y por menos x sobre 2. Coloco o x em evidência. E aí eu tenho que o autovetor v2, colocando o x em evidência, é 1 com menos meio. Dessa forma, então, eu encontrei o autovetor v2. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo? Maravilha? Agora é o seguinte, o próximo passo seria lá no material de vocês, verem aqui a parte das integrais numéricas. O que seriam as integrais numéricas, né? Basicamente, a gente calcular uma área de um trapézio. Só que uma integral numérica resulta em um valor. E aí, nesse caso, seria interessante, quando a gente usar uma integral numérica, comparar ela com o resultado se a integral não fosse numérica, apenas uma integral definida. E aí a gente depois analisar o erro relativo dela, tá certo? Só que agora eu vou partir para um outro assunto, que é a parte de equações diferenciais, que também é muito importante, e com isso eu já encerro a aula falando da APA, tá? O que é essa ideia das equações diferenciais? Basicamente assim, você vai ter uma EDO, por exemplo, é uma derivada. O símbolo y', quando você vê um linha, quer dizer uma derivada. Então eu tenho y' é igual a x ao quadrado y. Você vai imaginar que no lugar desse y' é dy dx. E aí eu vou pegar e eu vou agora matar do coração qualquer matemático, né? Vocês no futuro aí. Eu vou separar, eu vou passar multiplicando um diferenciável. Uma coisa muito matematicamente doida de se falar. Então eu tenho dy dx igual a um certo termo. Eu vou isolar, eu jogo tudo que depende de x para um lado, tudo que depende de y para o outro. Então eu tenho algo que depende de y dy igual algo que depende de x dx.
eu isolei as variáveis, eu separei as variáveis. Por isso, é um método de separação de variáveis. Se você não separar 100% as variáveis, não vai funcionar um método de separação de variáveis. Depois que você separa, o diferencial tem que servir ali para alguma coisa. Então o que você faz? Você integra. Você vai surgir com o símbolo de integral e você vai integrar esse termo. Vou fazer aqui para vocês 2 exemplos antes da gente ir para a atividade prática de aprendizagem. Acompanha aqui comigo então, ó. Eu tenho y' igual a x ao quadrado y. Beleza. O que é o y'? Sempre você vai encarar ele como sendo, aqui nesse caso, dy dx, porque tem a variável x lá do outro lado, né? Se fosse, tipo, sei lá, x' igual a zx, você teria que dx dz, zx, entendeu? Depende do que vem do outro lado. dy dx é igual a x ao quadrado y. Tá, beleza. E agora? O próximo passo, então, portanto, será isolar as variáveis. Então, o que depende de x eu passo para um lado e o que depende de y eu passo para o outro. Vou passar y para a esquerda, fica dy aqui sobre y. E do outro lado aqui, agora eu vou ter x ao quadrado dx. Até aí tá tudo bem. Agora que eu isolei as variáveis, eu preciso integrar. Então, eu vou colocar o símbolo de integral aqui, ó. Colocar o símbolo de integral aqui. Aí o que acontece aqui agora é o seguinte. Qual que é a integral de 1 sobre y? É ln do módulo de y. Isso aqui está tabelado em uma tabela de integrais. Qual que é a integral de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. Só que você pode observar que isso aqui é uma integral indefinida. E a gente sabe que uma integral indefinida tem que ter sempre uma constante ali somando. Aonde vai essa constante? Essa constante, veja só, você tem dois, tipo, sei lá, pensa, constante que vale 2 de um lado e do outro lado uma constante que vale 4. Não é a mesma coisa que você colocar essas duas constantes de um único lado só? É o que a gente vai fazer aqui. Não há necessidade de você colocar constante dos dois lados, basta um único lado. Então, vou colocar, por exemplo, a constante, sei lá, do lado direito. Só que agora eu tenho que encontrar a função y de x. Como é que eu vou fazer isso? Para eu poder cancelar a função ln, eu tenho que aplicar a exponencial em ambos os lados. Então, eu vou aplicar agora a exponencial desse lado e desse lado. Veja só. A exponencial de um ln é o próprio argumento do ln, aqui no caso sobra um y. Opa, já estamos chegando aqui perto do nosso resultado. Já isolamos y. E aqui do lado direito, e elevado a x ao cubo dividido por 3, mais uma constante. Só que você lembra lá daquela regra básica de matemática, né? As bases são iguais, você junta as bases e soma expoente. Pensa o lado inverso. Agora eu vou separar a base. Eu tenho e elevado a x ao cubo dividido por 3, que multiplica e elevado a uma constante. Lembra, as bases que você está multiplicando, você vai só colocar em evidência, volta para o caso de cima. O que é e elevado a um número? É uma outra constante, é um outro número. Então, a nossa função y de x, ela será escrita como e elevado a x ao cubo dividido por 3, vezes uma outra constante que eu vou chamar, por exemplo, da letra A. E aqui fecha o nosso resultado da aula, tudo bem? Vamos aqui agora, então, para fechar, né, o nosso estudo da atividade APA. Acompanha aqui comigo. Vamos lá aqui, então, ó. Veja só, eu peguei aqui para vocês um exercício similar, muito próximo, muito similar, que vai trazer a mesma ideia. Aqui eu tenho assim. Sabendo que a equação da velocidade, ela é dada por Vt igual a 1v0 mais uln de m0 sobre m. E considere que V0 é igual a 0, ou seja, ele está falando aqui que é uma equação de um foguete. Você pode imaginar como se fosse a equação de um barco, de um foguete, de um carro, de um trem, uma locomotiva. Ele fala assim, qual o valor da velocidade em função de u, que é essa velocidade com que os gases são expelidos, né? Aqui nesse caso aqui é o do foguete, quando m0 for igual a 1,5. Bem, essa aqui então, a atividade de estudo de caso. Como é que você vai resolver ela? Ela é bem tranquila. Você vai pegar o valor de m0 igual a 1,5m, lembra que tem esse m, e coloca aqui, ó,
nesse nosso valor de M0 aqui. Beleza. Então, veja só. Eu tenho 1,5m dividido por m. M corta com m. Vai dar um ln. ln de 1,5. Qual que é o ln de 1,5? Reserva esse valor. Fechou? E ele está multiplicando u. Vamos supor que ln de 1,5, sei lá, vamos inventar aqui, é 2. Então fica 2 vezes u. E ele fala no exercício que V0 vale 0. Então qual é a velocidade em função de u, assumindo que V0 é igual a 0, e no ponto em que a massa inicial for 1,5 a massa de m? Nada mais é do que você falar que isso é 2u. Fechou. Nada mais é do que você calcular o valor de ln, substituindo 1,5m. No seu exercício é um outro valor de m0, tá bom? Aí depois ele fala assim, ó. Usando a expressão v de t menos gt mais u ln de m0 sobre m, calcule a expressão matemática para a massa de combustível quando a velocidade terminal for nula. Então vou fazer aqui meio por cima como é que funciona essa ideia. Se a velocidade terminal for nula, esse v aqui do lado esquerdo da igualdade ele vale 0. Do lado direito eu tenho menos gt mais o ln de m0 sobre m. Vou passar o gt para o outro lado positivo. gt igual a ln de m0 sobre m. Agora que eu tenho ln do lado direito, ele quer saber a expressão para a massa. Eu vou isolar a massa. Então eu vou primeiro jogar a exponencial em ambos os lados. Então aqui eu vou ter exponencial de gt, a exponencial de ln é o argumento do ln, m0 sobre m. Fechou. Vou inverter, eu vou multiplicar cruzado, m0 com a exponencial. Então o que eu vou ter aqui agora? Eu tenho assim, ó, m veio para a esquerda, do lado direito, m0 sobre a exponencial de gt. Mas vai prestar muita atenção agora no seguinte, essa exponencial está no denominador. Quando eu jogar ela para o numerador, ela vai com um sinal oposto. E aí eu tenho que m é igual a m0 exponencial de menos gt. Então, o que é que você começa a observar? Para um tempo muito grande lá, né, que vai ser a próxima análise, ó, qual é a interpretação física do resultado encontrado no item anterior, no caso da letra B, para tempos que são muito curtos? Veja só, para tempos que são muito curtos, você tem e elevado a zero, é a mesma coisa do que 1. Então você tem m dividido por m, m igual a m0 dividido por 1. m0 dividido por 1 é m0. Então, para um tempo muito curto, logo no começo, a massa é igual ao valor da massa inicial. E para um tempo muito longo, você vai ter exponencial de g vezes exponencial g vezes infinito, que é exponencial elevado a infinito, que é o próprio infinito. m0 dividido por infinito, você tem uma coisa que tende a zero. Então a massa final tende a zero porque a massa vai acabar. É essa análise que deve ser feita. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Desejo a vocês um bom estudo e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até breve. Opa! Bom, gente, voltando aqui, essa aula é incrível, aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Falei algumas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada, e outros estão acompanhando aqui, inclusive parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? De extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida,
entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver aí mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.